Você acha que conhece as lendas antigas? Pense do novo. Esqueça as histórias que ouviu na escola. Esta é a saga de Gilgamesh, o rei tirano que esmagava inimigos contra os próprios muros de sua cidade. Ele não conhecia limites até encontrar seu igual, Enkidu, o homem selvagem. A amizade deles foi forjada em uma batalha que quebrou ossos e tingiu a terra de vermelho. Juntos, eles desafiaram os deuses, deixando um rastro de carnificina e monstros decapitados. Mas toda glória tem um preço, e o preço foi a vida de Enkidu, consumida por uma maldição divina. Assombrado pela morte, Gilgamesh se lançou em uma busca desesperada pela imortalidade. Uma jornada através da escuridão e do desespero, apenas para descobrir que o destino é inevitável. Mergulhe na verdadeira, brutal e sangrenta epopeia de Gilgamesh. Acha que o aguenta? Inscreva-se e descubra mais lendas como você nunca viu. Eles escreviam leis com sangue e construíam impérios com crânios. Esta não é a história que você aprendeu na escola. Esta é a verdadeira história da Mesopotâmia, o lugar onde nasceu a guerra organizada. Esqueça a imagem de jardins suspensos e escrita cuneiforme. Imagine um mundo onde o poder era conquistado e mantido pela força bruta. Tudo começou com os sumérios, pioneiros que logo foram subjugados pelos acádios, um dos primeiros do mundo, forjado em batalha. Depois, veio um breve renascimento sumério, esmagado pelos amoritas da Babilônia, famosos pelo seu código de leis implacável. Mas mesmo a Babilônia caiu, dando lugar a uma sucessão de impérios cada vez mais cruéis. Cassitas, os temíveis assírios, que governavam pelo terror absoluto, e finalmente, os caldeus. Cada império ergueu-se sobre as cinzas do anterior, num ciclo interminável de conquista. Curioso para saber mais sobre os verdadeiros donos do poder na antiguidade? Deixe seu like e siga o nosso canal para mais histórias que não lhe contaram. Vocês já ouviram falar do primeiro dilúvio? Não aquele que todos conhecem. Antes dele houve outro, uma lenda sussurrada pelo tempo. Dizem que a humanidade havia esquecido o seu lugar. O barulho de suas cidades, a sua arrogância subiu até os céus, perturbando o sono dos deuses. E eles não perdoaram. A decisão foi unânime, que as águas lavem a terra e apaguem a sua existência. Mas no meio de tanta fúria divina, um Deus sentiu compaixão. Ele desceu à terra e sussurrou um aviso no ouvido de um homem justo. Por 7 dias e 7 noites, a chuva caiu sem piedade. O mundo submergiu em um mar de fúria. Quando as águas finalmente baixaram, a humanidade teve a chance de renascer, mais humilde, mais sábia. Mas lembrem-se, os deuses nunca esquecem. Se você gostou dessa história, não se esqueça de curtir e se inscrever para mais lendas perdidas no tempo. Obrigado por assistir. Reis, não se curvam. Reis, não pedem. Reis, tomam. Eu era Gilgamesh. 2/3 Deus, 1/3 homem, e o Hulk era o meu playground. Cada muro foi erguido com a força do meu punho. Cada vida, uma peça no meu tabuleiro. Então os deuses enviaram Enkidu, a fera, para me ensinar uma lição. Mas em sua fúria, eu encontrei um irmão. Juntos, desafiamos os céus e o inferno. Cortamos a cabeça de um baba, rasgamos o touro celestial. O mundo tremia diante da nossa glória. Mas os deuses são ciumentos. Eles amaldiçoaram Enkidu. E eu o vi apodrecer, impotente. Foi então que o medo me encontrou. Eu, Gilgamesh, temi a morte. Atravessei o mundo, pisei sobre os mortos, em busca da vida eterna. No fim, tudo o que me restou foram estes muros e a história do sangue derramado, uma lição que só a morte pode ensinar. Antes de Moisés, outra criança foi condenada às águas. Em uma noite escura, um cesto de vime balançava nas ondas turbulentas do rio Eufrates. E uma mãozinha de bebê agarrava a borda. Mas o destino tinha outros planos. Ele foi salvo por um humilde camponês chamado Aki, criado longe dos palácios. Aprendendo o ofício de jardineiro, ele carregava um futuro que nem mesmo suspeitava. Mas o sangue real que corria em suas veias o chamava. De servo, ele se tornou soldado, de soldado, um general implacável. E.D. General, o primeiro imperador do mundo. Sargão forjou o primeiro império da história, não pela simples conquista, mas através de uma campanha de terror absoluto, arrasando cidades rebeldes até seus alicerces, envenenando suas terras e deportando populações inteiras, para garantir que nenhuma cidade-estado jamais ousasse desafiar novamente o poder de Acádia. Ele forjou um império do zero, unindo todas as cidades da Mesopotâmia sob seu cetro. Fundou a primeira dinastia real, e provou que o destino não pode ser afogado. Sua história ecoou por séculos no Rio do Tempo, uma lenda que se assemelha a outra muito famosa. A pergunta que fica é: quem inspirou quem? Sargão da Acádia,
o imperador que começou nas águas. Se gostou, siga-nos para mais histórias como esta. Eles me chamam de rei, mas um trono sem lei é apenas uma cadeira vazia. Quando herdei a Babilônia, éramos só mais uma cidade no turbilhão da Mesopotâmia. Anos sangrando nos desertos. Assur, Esnuna, Larsa, cidade após cidade caindo sob meu cetro, mas conquistar é fácil. Governar, isso exige mais do que espadas. Eis a minha verdadeira conquista. Não são deuses ou monstros que esculpi nesta pedra. Escrevi justiça, 282 leis, que agora governam desde o rico mercador até o mais humilde lavrador. Se um arquiteto constrói uma casa que desaba e mata, ele morrerá. Assim escrevi, olho por olho. Antes cada cidade tinha suas próprias leis. Agora, um só código, um só rei, uma só justiça. Minhas campanhas uniram o território, mas minhas leis uniram o povo. A espada conquista a terra, mas apenas a lei conquista o tempo. E quando a poeira das batalhas baixar e meu nome for esquecido, estas pedras continuarão falando, porque a verdadeira imortalidade não está nos monumentos, mas na justiça que sobrevive aos séculos. É isso, pessoal! Se o conteúdo agregou, deixa aquele like e não esquece de seguir o canal. Todo dia tem vídeo novo por aqui. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos desvendar uma figura histórica que muitas vezes é ofuscada por lendas, mas que foi uma verdadeira força da natureza. Sammu-ramate, a rainha regente da Assíria. Esqueçam as histórias de deuses e nascimentos divinos. Sammu-ramate não nasceu de lendas, mas da nobreza assíria, e ela nos ensina que o poder não vem de banquetes, mas de trabalho duro, lendo relatórios de colheitas e movimentos de tropas. Quando seu marido partiu, ela enfrentou um trono instável e generais céticos. Sua resposta? Ser mais astuta que todos eles, suas armas, uma contabilidade impecável e alianças estratégicas. Sammu-ramate precisou ser forte, inclusive enviando seu próprio filho, Adad-nirari, para campanhas militares aos 12 anos. Não por crueldade, mas para mostrar que a dinastia era forte e continuaria. Ela não deixou jardins suspensos, mas canais que alimentaram o povo e estelas que registraram leis. Governar é servir. Mesmo que com um punho de ferro, se ela será lembrada, que seja como a rainha que entendeu que governar, acima de tudo, é sobreviver. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E claro, se curtiu, deixe o like. Até a próxima. Eles me chamam de rei, mas um trono sem lei é apenas uma cadeira vazia. Quando herdei a Babilônia, éramos só mais uma cidade no turbilhão da Mesopotâmia. Anos sangrando nos desertos. Assur, Esnuna, Larsa, cidade após cidade caindo sob meu cetro, mas conquistar é fácil. Governar, isso exige mais do que espadas. Eis a minha verdadeira conquista. Não são deuses ou monstros que esculpi nesta pedra. Escrevi justiça, 282 leis, que agora governam desde o rico mercador até o mais humilde lavrador. Se um arquiteto constrói uma casa que desaba e mata, ele morrerá. Assim escrevi, olho por olho. Antes cada cidade tinha suas próprias leis. Agora, um só código, um só rei, uma só justiça. Minhas campanhas uniram o território, mas minhas leis uniram o povo. A espada conquista a terra, mas apenas a lei conquista o tempo. E quando a poeira das batalhas baixar e meu nome for esquecido, estas pedras continuarão falando, porque a verdadeira imortalidade não está nos monumentos, mas na justiça que sobrevive aos séculos. É isso, pessoal! Se o conteúdo agregou, deixa aquele like e não esquece de seguir o canal. Todo dia tem vídeo novo por aqui. Os fracos chamam isso de crueldade. Eu chamo de ordem. Eu sou Assur-nazir-pal II o Feroz, o incontestável, a imagem viva do deus Assur. Minha palavra é lei, e minha lei é escrita não em argila, mas em sangue e fogo. Quando me ajoelhei, ergui uma cidade do barro, e a nomeei Kalhu, minha capital, e para celebrar sua grandiosidade, ofereci um banquete. 10 dias de vinho e carne, para 70.000 almas. A carne era dos meus inimigos, suas riquezas pagaram por estas paredes. Suas mulheres e filhos constroem os meus jardins. Meu prazer não é a matança,
é a submissão. É ver o terror nos olhos de um rei, antes que o esfolhe vivo, e estenda sua pele sobre os muros de sua própria cidade. E ele, uma lição que ecoa por gerações. Resistir a Assur-Nazir-Pal é assinar a sentença da sua própria obliteração. Eu não sou um homem, eu sou o destino. Sou o império de aço que avança inexorável. E o mundo vai se ajoelhar. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E claro, se curtiu, deixa o like. Até a próxima. Yusu Marduk. E quando eu chego, o vento muda. A terra treme. Não sou só uma figura mitológica, sou a tempestade que atende, a balança que pesa o que é certo, a mão que cura e desfaz qualquer mal. Meu pai, me deu a sabedoria, mas a minha força, essa eu forjei no coração do caos. Lembram de Tiamat? A grande dragão do mar que fez tremer todo o panteão? Pois é, enquanto os deuses antigos se encolhiam de medo, eu dei um passo à frente. Lancei os ventos, tracei o céu e a terra, e do corpo dela, eu construí este mundo. Construí a Babilônia, minha cidade, meu trono, meu espelho aqui entre vocês. E aquele dragão serpente, o Mushussu, ele não é meu animal de estimação. Ele é a prova viva de que eu domino o caos. Sou a tempestade, a justiça, a cura, mas acima de tudo, sou o rei. O destino da Babilônia é o meu destino. E o meu destino é governar. Se você quer mais histórias épicas e conteúdos que te inspiram, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada. Value. Das muralhas. Ela assistiu, Neoferte viu Babilônia, a cidade que jurou um dia governar, ser consumida pelas chamas de um império implacável. Enquanto a fumaça subia, uma determinação de aço se forjava em seu coração. No salão do trono, ela encarou o conquistador Senaqueribe, não com medo, mas com uma proposta audaciosa. Você pode conquistar com ferro, disse ela, com a voz firme, mas só se governa com sabedoria. Deixe-me mostrar como se domina sem destruir, enquanto reis buscavam glória na guerra e deixavam apenas ruínas. Neoferte ergueu um novo tipo de poder nos escombros da destruição. Ela não construiu um império de medo, mas sim um legado de paz, provando que a verdadeira força não está na espada, mas na mente que a guia. Gostou dessa história? Deixe seu like, comente o que achou e se inscreva para mais narrativas como esta. Muito anos de Roma dominar o mundo, e séculos anos de Alexander o Grande marcar como seus exercícios. Uma revolução silenciosa estava a nascer nas terras fertis da Mesopotâmia. Foi aqui que homem chamado Sargao do início algo nunca antes visto. Ele uniu o povo acadiano, não apenas pela forca, mas por uma visão. As suas táticas de guerra eram tão inovadoras e eficazes que muitos acreditavam que ele tinha o favor das deuses. Mas a sua conquista foi muito além do campo de batalha. Os acadianos não apenas tomaram territórios, eles fundaram culturas, dando origem à primeira civilização multicultural da história. A sua língua tornou-se a primeira língua franca, falada de canto outro do império. As suas leis e o seu sistema de administração foram tão geniais que serviram de modelo para civilizações durante milênios. O legado de Sargao não está em pedra, mas na própria base da nossa civilização. Se gosta desta viagem ao passado, não se esqueça de deixar o seu like e subscrever para mais histórias incríveis. Antes dos reis, antes dos impérios, estavam os deuses. E antes dos deuses, estavam os céus. Nós os Upiar e Ma-Anu Enlil, os escribas dos céus, aprendemos a ler sua escrita de fogo. Cada luz errante no manto de Ânio era uma palavra divina. O vermelho de Nergal, o planeta Marte, falava de guerra. O brilho de Ishtar, Vênus, sussurrava de amor e conflito. Um eclipse era a fúria da lua. Sim, um cometa, o suspiro de Marduk. Nossa religião não era apenas adoração, era uma conversa constante. No início, só líamos o destino do rei e do reino. Um fígado de carneiro sacrificado,
o voo dos pássaros, a posição dos planetas. Tudo ditava se iríamos à guerra ou celebraríamos a colheita. O céu governava o estado. Mas com o tempo, os homens de posses quiseram também seu pedaço do destino. E assim, pela primeira vez, voltamos nossos olhos para o céu, não para prever o futuro de um império, mas de uma única vida. Foi a nossa maior invenção, o horóscopo pessoal. Não inventamos as estrelas, mas demos a elas um significado que atravessaria os milênios, da Babilônia para a Grécia, de Roma para o mundo. Toda vez que alguém hoje pergunta de que signo você é, ele está, sem saber, falando a língua dos escribas que, no topo de seus zigurates, primeiro ousaram mapear o destino humano no grande rio do céu. Já imaginou viver em uma sociedade sem leis escritas, onde a justiça dependia da vontade de quem estivesse no poder? Um caos, não é? Pois bem, há quase 4.000 anos, na antiga Babilônia, um rei mudou tudo para sempre. Esse rei era Hammurabi. Ele criou o primeiro grande código de leis escritas da história, com 282 artigos esculpidos em uma enorme estela de pedra, para que todos pudessem ver e conhecer seus direitos e deveres. Diz a lenda que ele recebeu essas leis do próprio Deus do Sol e da Justiça, Shamash. A base do código era o famoso princípio da lei de Talião: olho por olho, dente por dente. Mas cuidado, as punições não eram iguais para todos. Elas mudavam drasticamente dependendo da classe social da pessoa envolvida. Apesar disso, o legado de Hammurabi é gigantesco. A ideia de que as leis devem ser públicas, escritas e aplicadas a todos, nasceu ali. Essa noção fundamental de justiça influenciou inúmeros sistemas jurídicos ao longo dos milênios, chegando até as nossas constituições modernas. Hammurabi nos mostrou que sem leis claras, não existe civilização. Gostou de conhecer essa história? Então não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nosso próximo episódio. Até lá! Você já parou para pensar onde tudo começou? A escrita, as leis, as primeiras cidades. Tudo isso tem um berço. E esse lugar se chama Mesopotâmia. O nome já diz tudo, terra, entre rios. Estamos falando dos rios Tigre e Eufrates, que correm no meio de desertos, onde hoje fica o Iraque. Mas olha que desafio. Diferente do Nilo, as cheias desses rios eram totalmente imprevisíveis e violentas. Como sobreviver assim? Com genialidade. Os povos mesopotâmicos criaram um sistema incrível de canais de irrigação. Com isso, eles não só domaram as águas, mas também garantiram colheitas fartas, gerando um excedente agrícola. Foi assim que nasceram as primeiras cidades, os artesãos, os comerciantes e, claro, a organização social. Basicamente, sem o controle dos rios, não teríamos a civilização como conhecemos. Ficou curioso para saber quem foram os gênios por trás disso? No próximo vídeo, vamos falar dos sumérios e da invenção da escrita. Se inscreva para não perder. No coração da antiga Babilônia, uma construção tão ambiciosa que seu eco atravessaria milênios e se tornaria lenda. Este é o zigurate de Etemenanque, a casa da fundação do céu e da terra. 7 andares, escalando 91 metros em direção aos deuses, mas cada celestial de tijolos, vidrados e betume. Mais que arquitetura, era um portal divino. Aqui, sacerdotes babilônicos mapeavam as estrelas, e reis, como Nabucodonosor, afirmavam seu poder, desafiando o espaço entre homens e deuses. Até que, no século VI a.C., os exilados judeus viram essa maravilha, e nasceu uma das metáforas mais poderosas da humanidade, a Torre de Babel. A confusão de línguas da Bíblia refletia a realidade multicultural da Babilônia, e o castigo divino, uma crítica poética ao orgulho excessivo dos impérios. O verdadeiro pecado não foi querer tocar o céu, mas sim acreditar que a grandeza se constrói com tijolos, e não com entendimento.
antes que o tempo tivesse um nome, antes que o silêncio fosse quebrado, éramos apenas nós, Apsu, as águas doces profundas, e eu, Tiamat, o mar salgado infinito. Éramos a quietude, o potencial puro. De nós, a vida brotou. Nossos filhos e os filhos deles, com suas luzes vibrantes e vozes estridentes. Eles perturbaram o repouso de Apsu, o silêncio. Nossa lei tornou-se um campo de batalha. E então, eles mataram Apsu, mataram a quietude. Minha dor não foi um choro, foi um furacão. A maternidade morreu em mim. Restou apenas a vingança. Criei filhos da ira e dei a Kingo, meu campeão, o próprio destino. Eu, que fui o ventre, seria o túmulo, mas fui derrotada. Chamam-me de monstro, de caos. Mas do meu corpo nasceu o mundo. Meu sangue se tornou os rios, minha carne, a terra. Eu não fui vencida, fui transformada. E em cada onda do mar, em cada lágrima salgada, eu ainda estou aqui. Você já ouviu falar da mulher que salvou a Babilônia da aniquilação total? O Império Assírio decidiu fazer da Babilônia um exemplo. Fogo e ferro seriam sua sentença. Mas uma mulher se recusou a aceitar a aniquilação. Seu nome era Neoferte. Você pode conquistar com ferro Senaqueribe, mas só governa com sabedoria. A Babilônia vale mais viva do que morta. Ela não apenas impediu a destruição total, ela reconstruiu, restaurou templos, reativou o comércio e devolveu a esperança a um povo derrotado. Enquanto preparava o futuro da Babilônia, também moldava o futuro da Assíria. Seu filho Assaradão aprenderia com ela que um império é construído com mais do que vitórias militares. Neoferte nunca usou a coroa principal, mas seu selo autorizava tratados. Sua palavra evitava guerras. Seu poder não vinha de um trono, mas de uma inteligência que poucos possuíam, e provou que o poder mais duradouro não é aquele que destrói cidades, mas o que as constrói. Se você gostou de descobrir essa história incrível, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder mais nenhuma viagem fascinante pela história. Meu pai era comerciante. Ele sempre dizia que números e palavras eram a herança mais valiosa que ele poderia me dar. E na minha primeira aula de escrita, eu finalmente entendi o porquê. Cada pressão da haste no barro era como dar forma a um pensamento. Aos poucos, eu parei de ver apenas marcas abstratas e comecei a enxergar histórias. Lembro do dia em que consegui escrever meu nome completo pela primeira vez. Naquele momento, eu senti que tinha domado um pedaço do tempo. Logo descobri que essas marcas podiam capturar o brilho de Vênus, o valor de uma saca de cevada, a sabedoria de Gilgamesh. Todo o universo cabia na palma da minha mão. Hoje, quando ensino meu filho, entendo o verdadeiro presente do meu pai. Não eram apenas sinais na argila, mas a chave para a eternidade. Obrigado por assistir. Sebok, gosto, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais histórias como esta. Até a próxima. Se a Mesopotâmia é o berço da civilização, os sumérios foram seus primeiros gênios. Prepare-se para conhecer os inventores que mudaram o mundo para sempre. Esses mestres criaram a primeira escrita do mundo, a cuneiforme. Mas eles não pararam por aí. Inventaram a roda, revolucionando completamente o transporte, e construíram os impressionantes zigurates, templos, que eram verdadeiros centros urbanos. Mas como eles se organizavam? Os sumérios não formavam um império unificado. Eles viviam em cidades-estado, independentes como Ure, Uruk,
cada uma com seu próprio governante e seus próprios deuses. Esses inventores incríveis pavimentaram o caminho para o primeiro império da história. Mas essa é uma história para o nosso próximo vídeo. Gostou de conhecer os sumérios? Então deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nossas próximas viagens pela história. Até mais. Eles escreverão nas tábuas de argila que eu fui amaldiçoado, que eu enfureci os deuses. Os sacerdotes sussurram por toda parte. Eles não entendem, não conseguem ver. Ainda acreditam que devemos nos ajoelhar e implorar por migalhas divinas. Mas eu não implorei. Eu não pedi. Eu tomei. O título de Deus de Akkad não foi uma recompensa que recebi. Foi uma declaração que eu fiz. Quando os deuses se calaram diante do caos, eu me tornei a voz que respondeu. Eu não derrubei o templo de Enlil por desprezo. Eu o derrubei para revelar a verdade. Se um Deus é realmente poderoso, ele não precisa de uma casa feita de tijolos e barro. Ele se defenderá. Que venha a fome, que venham os nômades das montanhas, que o próprio céu desabe sobre nós. Eles verão, todos verão, o que um homem, um rei, um Deus é capaz de suportar. Que o seu apoio seja inscrito para a eternidade, como minhas conquistas na estela da vitória. Que o seu gostei seja o selo que fortalece nosso reino neste vasto império digital. Você sente minha ausência antes mesmo de me ouvir. É uma sede no ar, um calor na pele que clama por refresco. Sou a promessa na brisa. O desejo por algo que você nem mesmo nomeou. Eu sou Ardivi Sura Anaíta, a poderosa, a imaculada. Não me busque apenas nos rios, busque-me no suor que percorre sua espinha sob o sol, no sussurro úmido da sua respiração mais profunda. Antes dos deuses de fogo e julgamento, vinham a mim, guerreiros por coragem viril, mulheres para lembrar o poder que palpita em seus ventres. Eles entendiam. A vida é o mais sensual de todos os rituais. Minha cura não é um simples bálsamo, é um toque líquido que desfaz nós de angústia, que penetra na carne e afaga os ossos. Eu nunca fui embora. Estou no orvalho da flor, num beijo que é quase uma prece, no fluxo do seu próprio sangue. Fetchers, se você se conectou com a energia de Anaíta, com essa força que é ao mesmo tempo cura, fertiliza e traz sabedoria. Take some like. E o mais importante, inscreva-se no canal. Do berço da civilização, entre os fenícios e cananeus, surge uma força divina que governa os extremos da experiência humana. Ela é Astarte ou Astarte, a deusa do amor, da beleza irresistível e da sexualidade sagrada. Seu nome sussurra a centelha da criação e o poder do desejo. Ela é a encarnação do fascínio que une os amantes e gera vida. Mas não se engane, a mesma deusa que traz o prazer também comanda o campo de batalha. Astarte é a senhora da guerra, feroz e estratégica. Onde há conflito, sua presença é sentida, tão imprevisível e poderosa quanto o próprio amor. No céu, ela é o planeta Vênus, a estrela da manhã e da noite. Astarte, a versão cananeia da grande Ishtar. É o arquétipo eterno da dualidade. Doce amor e guerra implacável, unidos em uma única e formidável divindade. Gostou de conhecer mais sobre ela? Siga nosso canal para mais histórias. Minha luz é o primeiro suspiro do dia. Sou eu que acaricio os rostos adormecidos e dou cor aos campos. Sou Hepate, deusa dos hititas. O céu é o meu trono e o sol, minha coroa. Eles me chamam de rainha dos céus. E sou, mas não sou uma soberana distante. Meu calor
é um abraço, minha luz, uma promessa de vida. E ao meu lado, ele caminha. Texubi, a tempestade que varre o mundo, sua fúria e minha serenidade. Seu trovão e meu raio de sol. Juntos, somos o equilíbrio, somos o sopro do céu. Eu sou o dia que sempre renasce. Eu sou a mãe. Eu sou o sol. E enquanto eu brilhar, o mundo viverá. Eles escreviam leis com sangue e construíam impérios com crânios. Esta não é a história que você aprendeu na escola. Esta é a verdadeira história da Mesopotâmia, o lugar onde nasceu a guerra organizada. Esqueça a imagem de jardins suspensos e escrita cuneiforme. Imagine um mundo onde o poder era conquistado e mantido pela força bruta. Tudo começou com os sumérios, pioneiros que logo foram subjugados pelos acádios, um dos primeiros do mundo, forjado em batalha. Depois, veio um breve renascimento sumério, esmagado pelos amoritas da Babilônia, famosos pelo seu código de leis implacável. Mas mesmo a Babilônia caiu, dando lugar a uma sucessão de impérios cada vez mais cruéis. Cassitas, os temíveis assírios, que governavam pelo terror absoluto, e finalmente, os caldeus. Cada império orgou-se sobre as cinzas do anterior, num ciclo interminável de conquista. Curioso para saber mais sobre os verdadeiros donos do poder na antiguidade? Deixe seu like e siga o nosso canal para mais histórias que não lhe contaram. Vocês já ouviram falar do primeiro dilúvio? Não aquele que todos conhecem. Antes dele houve outro. Uma lenda sussurrada pelo tempo. Dizem que a humanidade havia esquecido o seu lugar. O barulho de suas cidades, a sua arrogância subiu até os céus, perturbando o sono dos deuses. E eles não perdoaram. A decisão foi unânime, que as águas lavem a terra e apaguem a sua existência. Mas no meio de tanta fúria divina, um Deus sentiu compaixão. Ele desceu à terra e sussurrou um aviso no ouvido de um homem justo. Por 7 dias e 7 noites, a chuva caiu sem piedade. O mundo submergiu em um mar de fúria. Quando as águas finalmente baixaram, a humanidade teve a chance de renascer, mais humilde, mais sábia. Mas lembrem-se, os deuses nunca esquecem. Se você gostou dessa história, não se esqueça de curtir e se inscrever para mais lendas perdidas no tempo. Obrigado por assistir. Reis, não se curvam. Reis, não pedem. Reis, tomam. Eu era Gilgamesh. 2/3 Deus, 1/3 homem, e o Hulk era o meu playground. Cada muro foi erguido com a força do meu punho. Cada vida, uma peça no meu tabuleiro. Então os deuses enviaram Enkidu, a fera, para me ensinar uma lição. Mas em sua fúria, eu encontrei um irmão. Juntos, desafiamos os céus e o inferno. Cortamos a cabeça de um baba, rasgamos o touro celestial. O mundo tremia diante da nossa glória. Mas os deuses são ciumentos. Eles amaldiçoaram Enkidu. E eu o vi apodrecer, impotente. Foi então que o medo me encontrou. Eu, Gilgamesh, temi a morte. Atravessei o mundo, pisei sobre os mortos, em busca da vida eterna. No fim, tudo o que me restou foram estes muros e a história do sangue derramado, uma lição que só a morte pode ensinar. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos desvendar uma figura histórica que muitas vezes é ofuscada por lendas, mas que foi uma verdadeira força da natureza. Sammu-rammat, a rainha regente da Assíria. Esqueçam as histórias de deuses e nascimentos divinos. Sammu-rammat não nasceu de lendas, mas da nobreza assíria, e ela nos ensina que o poder não vem de banquetes, mas de trabalho duro, lendo relatórios de colheitas e movimentos de tropas. Quando seu marido partiu, ela enfrentou um trono instável e generais céticos. Sua resposta? Ser mais astuta que todos eles, suas armas, uma contabilidade impecável e alianças estratégicas. Sammu-rammat precisou ser forte, inclusive enviando seu próprio filho, Adad-nirari, para campanhas militares aos 12 anos. Não por crueldade, mas para mostrar que a dinastia era forte e continuaria. Ela não deixou jardins suspensos, mas canais que alimentaram o povo e estelas que registraram leis. Governar é servir, mesmo que com um punho de ferro. Se ela será lembrada, que seja como a rainha que entendeu que governar, acima de tudo, é sobreviver.
Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E claro, se curtiu, deixe o like. Até a próxima. Eles me chamam de rei, mas um trono sem lei é apenas uma cadeira vazia. Quando herdei a Babilônia, éramos só mais uma cidade no turbilhão da Mesopotâmia. Anos sangrando nos desertos. Assur, Esnuna, Larsa, cidade após cidade caindo sob meu cetro. Mas conquistar é fácil. Governar, isso exige mais do que espadas. Eis a minha verdadeira conquista. Não são deuses ou monstros que esculpi nesta pedra. Escrevi justiça, 282 leis, que agora governam desde o rico mercador até o mais humilde lavrador. Se um arquiteto constrói uma casa que desaba e mata, ele morrerá. Assim escrevi, olho por olho. Antes cada cidade tinha suas próprias leis. Agora, um só código, um só rei, uma só justiça. Minhas campanhas uniram o território, mas minhas leis uniram o povo. A espada conquista a terra, mas apenas a lei conquista o tempo. E quando a poeira das batalhas baixar e meu nome for esquecido, estas pedras continuarão falando, porque a verdadeira imortalidade não está nos monumentos, mas na justiça que sobrevive aos séculos. É isso, pessoal! Se o conteúdo agregou, deixa aquele like, e não esquece de seguir o canal. Todo dia tem vídeo novo por aqui. Os fracos chamam isso de crueldade. Eu chamo de ordem. Eu sou Assur-Nazir-Pal II o Feroz, o incontestável, a imagem viva do deus Assur. Minha palavra é lei, e minha lei é escrita não em argila, mas em sangue e fogo. Quando me ajoelhei, ergui uma cidade do barro, e a nomeei Calhu, minha capital, e para celebrar sua grandiosidade, ofereci um banquete. 10 dias de vinho e carne, para 70.000 almas. A carne era dos meus inimigos, suas riquezas pagaram por estas paredes. Suas mulheres e filhos constroem os meus jardins. Meu prazer não é a matança, é a submissão. É ver o terror nos olhos de um rei, antes que eu o esfolhe vivo, e estenda sua pele sobre os muros de sua própria cidade. E ele, uma lição que ecoa por gerações. Resistir a Assur-Nazir-Pal é assinar a sentença da sua própria obliteração. Eu não sou um homem, eu sou o destino. Sou o império de aço que avança inexorável. E o mundo vai se ajoelhar. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E claro, se curtiu, deixa o like. Até a próxima. Yusuf Marduk. E quando eu chego, o vento muda. A terra treme. Não sou só uma figura mitológica, sou a tempestade que atende, a balança que pesa o que é certo, a mão que cura e desfaz qualquer mal. Meu pai, me deu a sabedoria, mas a minha força, essa eu forjei no coração do caos. Lembram de Tiamat? A grande dragão do mar que fez tremer todo o panteão? Pois é, enquanto os deuses antigos se encolhiam de medo, eu dei um passo à frente. Lancei os ventos, tracei o céu e a terra, e do corpo dela, eu construí este mundo. Construí a Babilônia, minha cidade, meu trono, meu espelho aqui entre vocês. E aquele dragão serpente, o Muxuçu, ele não é meu animal de estimação. Ele é a prova viva de que eu domino o caos. Sou a tempestade, a justiça, a cura, mas acima de tudo, sou o rei. O destino da Babilônia é o meu destino, e o meu destino é governar. Se você quer mais histórias épicas e conteúdos que te inspiram, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada. Value. Os fracos chamam isso de crueldade. Eu chamo de ordem. Eu sou Assur-Nazir-Pal II o Feroz, o incontestável, a imagem viva do deus Assur. Minha palavra é lei, e minha lei é escrita não em argila, mas em sangue e fogo. Quando me ajoelhei, ergui uma cidade do barro, e a nomeei Calhu, minha capital, e para celebrar sua grandiosidade, ofereci um banquete. 10 dias de vinho e carne, para 70.000 almas. A carne era dos meus inimigos, suas riquezas pagaram por estas paredes. Suas mulheres e filhos constroem os meus jardins. Meu prazer não é a matança, é a submissão. É ver o terror nos olhos de um rei, antes que eu o esfolhe vivo, e estenda sua pele sobre os muros de sua própria cidade. E ele, uma lição que ecoa por gerações. Resistir a Assur-Nazir-Pal é assinar a sentença da sua própria obliteração. Eu não sou um homem, eu sou o destino. Sou o império de aço que avança inexorável. E o mundo vai se ajoelhar. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E claro, se curtiu, deixa o like. Até a próxima. Yusuf Marduk. E quando eu chego, o vento muda. A terra treme. Não sou só uma figura mitológica, sou a tempestade que atende, a balança que pesa o que é certo, a mão que cura e desfaz qualquer mal. Meu pai,
me deu a sabedoria, mas a minha força, essa eu forjei no coração do caos. Lembram de Tiamat? A grande dragão do mar que fez tremer todo o panteão? Pois é, enquanto os deuses antigos se encolhiam de medo, eu dei um passo à frente. Lancei os ventos, tracei o céu e a terra, e do corpo dela, eu construí este mundo. Construí a Babilônia, minha cidade, meu trono, meu espelho aqui entre vocês. E aquele dragão serpente, o Muxuçu, ele não é meu animal de estimação. Ele é a prova viva de que eu domino o caos. Sou a tempestade, a justiça, a cura, mas acima de tudo, sou o rei. O destino da Babilônia é o meu destino, e o meu destino é governar. Se você quer mais histórias épicas e conteúdos que te inspiram, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada. Value. Das muralhas. Ela assistiu, Neoferte viu Babilônia, a cidade que jurou um dia governar, ser consumida pelas chamas de um império implacável. Enquanto a fumaça subia, uma determinação de aço se forjava em seu coração. No salão do trono, ela encarou o conquistador Senaqueribe, não com medo, mas com uma proposta audaciosa. Você pode conquistar com ferro, disse ela, com a voz firme, mas só se governa com sabedoria. Deixe-me mostrar como se domina sem destruir, enquanto reis buscavam glória na guerra e deixavam apenas ruínas. Neoferte ergueu um novo tipo de poder nos escombros da destruição. Ela não construiu um império de medo, mas sim um legado de paz, provando que a verdadeira força não está na espada, mas na mente que a guia. Gostou dessa história? Deixe seu like, comente o que achou e se inscreva para mais narrativas como esta. Muito anis de Roma dominar o mundo, e séculos anis de Alexander, o Grande. Marker com seus exercitos. Uma revolução silenciosa estava a nascer nas terras fertis da Mesopotâmia. Foi aqui que homem chamado Sargao do inicio algo nunca antes visto. El uniu o povo acadiano. Nil apenas pela forca, mas por uma viso. As suas táticas de guerra eram tão inovadoras e eficazes que muitos acreditavam que ele tinha o favor das deuses. Mas a sua conquista foi muito além do campo de batalha. Os acadianos não apenas tomaram territórios, eles fundaram culturas, dando origem à primeira civilização multicultural da história. A sua língua tornou-se a primeira língua franca, falada de canto, outro do império. As suas leis e o seu sistema de administração foram tal gênios que serviram de modelo para civilizações durante milênios. O legado de Sargao não está em pedra, mas na própria base da nossa civilização. Se gosta desta viagem ao passado, não se esqueça de deixar o seu like e subscrever para mais histórias incríveis. Antes dos reis, antes dos impérios, estavam os deuses. E antes dos deuses, estavam os céus. Nós os Upiar e Ma-Anu Enlil, os escribas dos céus, aprendemos a ler sua escrita de fogo. Cada luz errante no manto de Ânio era uma palavra divina. O vermelho de Nergal, o planeta Marte, falava de guerra. O brilho de Ishtar, Vênus, sussurrava de amor e conflito. Um eclipse era a fúria da lua, sim, um cometa, o suspiro de Marduk. Nossa religião não era apenas adoração, era uma conversa constante. No início, só líamos o destino do rei e do reino. Um fígado de carneiro sacrificado, o voo dos pássaros, a posição dos planetas. Tudo ditava se iríamos à guerra ou celebraríamos a colheita. O céu governava o estado, mas com o tempo, os homens de posses quiseram também seu pedaço do destino. E assim, pela primeira vez, voltamos nossos olhos para o céu, não para prever o futuro de um império, mas de uma única vida. Foi a nossa maior invenção, o horóscopo pessoal. Não inventamos as estrelas, mas demos a elas um significado que atravessaria os milênios, da Babilônia para a Grécia, de Roma para o mundo. Toda vez que alguém hoje pergunta de que signo você é, ele está
sem saber, falando a língua dos escribas que, no topo de seus zigurates, primeiro ousaram mapear o destino humano no grande rio do céu, no coração da antiga Babilônia, uma construção tão ambiciosa que seu eco atravessaria milênios e se tornaria lenda. Este é o zigurate de Etemenanque, a casa da fundação do céu e da terra. 7 andares, escalando 91 metros em direção aos deuses, mas cada celestial de tijolos, vidrados e betume. Mais que arquitetura, era um portal divino. Aqui, sacerdotes babilônicos mapeavam as estrelas, e reis, como Nabucodonosor, afirmavam seu poder, desafiando o espaço entre homens e deuses. Até que, no século VI a.C., os exilados judeus viram essa maravilha, e nasceu uma das metáforas mais poderosas da humanidade, a Torre de Babel. A confusão de línguas da Bíblia refletia a realidade multicultural da Babilônia, e o castigo divino, uma crítica poética ao orgulho excessivo dos impérios. O verdadeiro pecado não foi querer tocar o céu, mas sim acreditar que a grandeza se constrói com tijolos e não com entendimento. Antes que o tempo tivesse um nome, antes que o silêncio fosse quebrado, éramos apenas nós, Apsu, as águas doces profundas, e eu, Tiamat, o mar salgado infinito. Éramos a quietude, o potencial puro. De nós, a vida brotou. Nossos filhos e os filhos deles, com suas luzes vibrantes e vozes estridentes. Eles perturbaram o repouso de Apsu, o silêncio. Nossa lei tornou-se um campo de batalha. E então, eles mataram Apsu, mataram a quietude. Minha dor não foi um choro, foi um furacão. A maternidade morreu em mim. Restou apenas a vingança. Criei filhos da ira e dei a Kingo, meu campeão, o próprio destino. Eu, que fui o ventre, seria o túmulo, mas fui derrotada. Chamam-me de monstro, de caos. Mas do meu corpo nasceu o mundo. Meu sangue se tornou os rios, minha carne, a terra. Eu não fui vencida, fui transformada. E em cada onda do mar, em cada lágrima salgada, eu ainda estou aqui. Você já ouviu falar da mulher que salvou a Babilônia da aniquilação total? O Império Assírio decidiu fazer da Babilônia um exemplo. Fogo e ferro seriam sua sentença. Mas uma mulher se recusou a aceitar a aniquilação. Seu nome era Neoferte. Você pode conquistar com ferro Senaqueribe, mas só governa com sabedoria. A Babilônia vale mais viva do que morta. Ela não apenas impediu a destruição total, ela reconstruiu, restaurou templos, reativou o comércio e devolveu a esperança a um povo derrotado. Enquanto preparava o futuro da Babilônia, também moldava o futuro da Assíria. Seu filho Assaradão aprenderia com ela que um império é construído com mais do que vitórias militares. Neoferte nunca usou a coroa principal, mas seu selo autorizava tratados. Sua palavra evitava guerras. Seu poder não vinha de um trono, mas de uma inteligência que poucos possuíam. E provou que o poder mais duradouro não é aquele que destrói cidades, mas o que as constrói. Se você gostou de descobrir essa história incrível, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder mais nenhuma viagem fascinante pela história. Meu pai era comerciante. Ele sempre dizia que números e palavras eram a herança mais valiosa que ele poderia me dar. E na minha primeira aula de escrita, eu finalmente entendi o porquê. Cada pressão da haste no barro era como dar forma a um pensamento. Aos poucos, eu parei de ver apenas marcas abstratas e comecei a enxergar histórias. Lembro do dia
em que consegui escrever meu nome completo pela primeira vez. Naquele momento, eu senti que tinha domado um pedaço do tempo. Logo descobri que essas marcas podiam capturar o brilho de Vênus, o valor de uma saca de cevada, a sabedoria de Gilgamesh. Todo o universo cabia na palma da minha mão. Hoje, quando ensino meu filho, entendo o verdadeiro presente do meu pai. Não eram apenas sinais na argila, mas a chave para a eternidade. Obrigado por assistir. Sebok, gosto, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais histórias como esta. Até a próxima. Se a Mesopotâmia é o berço da civilização, os sumérios foram seus primeiros gênios. Prepare-se para conhecer os inventores que mudaram o mundo para sempre. Esses mestres criaram a primeira escrita do mundo, a cuneiforme. Mas eles não pararam por aí. Inventaram a roda, revolucionando completamente o transporte, e construíram os impressionantes zigurates, templos, que eram verdadeiros centros urbanos. Mas como eles se organizavam? Os sumérios não formavam um império unificado. Eles viviam em cidades-estado, independentes como Ure, Uruk, cada uma com seu próprio governante e seus próprios deuses. Esses inventores incríveis pavimentaram o caminho para o primeiro império da história. Mas essa é uma história para o nosso próximo vídeo. Gostou de conhecer os sumérios? Então deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nossas próximas viagens pela história. Até mais. Eles escreverão nas tábuas de argila que eu fui amaldiçoado, que eu enfureci os deuses. Os sacerdotes sussurram por toda parte. Eles não entendem, não conseguem ver. Ainda acreditam que devemos nos ajoelhar e implorar por migalhas divinas. Mas eu não implorei. Eu não pedi. Eu tomei. O título de Deus de Akkad não foi uma recompensa que recebi. Foi uma declaração que eu fiz. Quando os deuses se calaram diante do caos, eu me tornei a voz que respondeu. Eu não derrubei o templo de Enlil por desprezo. Eu o derrubei para revelar a verdade. Se um Deus é realmente poderoso, ele não precisa de uma casa feita de tijolos e barro. Ele se defenderá. Que venha a fome, que venham os nômades das montanhas, que o próprio céu desabe sobre nós. Eles verão, todos verão, o que um homem, um rei, um Deus é capaz de suportar. Que o seu apoio seja inscrito para a eternidade, como minhas conquistas na estela da vitória. Que o seu gostei seja o selo que fortalece nosso reino neste vasto império digital. Você sente minha ausência antes mesmo de me ouvir. É uma sede no ar, um calor na pele que clama por refresco. Sou a promessa na brisa, o desejo por algo que você nem mesmo nomeou. Eu sou Ardivi Sura Anaíta, a poderosa, a imaculada. Não me busque apenas nos rios, busque-me no suor que percorre sua espinha sob o sol, no sussurro úmido da sua respiração mais profunda. Antes dos deuses de fogo e julgamento, vinham a mim, guerreiros por coragem viril, mulheres para lembrar o poder que palpita em seus ventres. Eles entendiam. A vida é o mais sensual de todos os rituais. Minha cura não é um simples bálsamo, é um toque líquido que desfaz nós de angústia, que penetra na carne e afaga os ossos. Eu nunca fui embora. Estou no orvalho da flor, num beijo que é quase uma prece, no fluxo do seu próprio sangue. Fetcher, se você se conectou com a energia de Anaíta, com essa força que ao mesmo tempo cura, fertiliza e traz sabedoria. Take some like. E o mais importante, inscreva-se no canal. Do berço da civilização, entre os fenícios e cananeus, surge uma força divina que governa os extremos da experiência humana. Ela é Astarte, ou Astarte, a deusa do amor,
da beleza irresistível e da sexualidade sagrada. Seu nome sussurra a centelha da criação e o poder do desejo. Ela é a encarnação do fascínio que une os amantes e gera vida. Mas não se engane, a mesma deusa que traz o prazer também comanda o campo de batalha. Ashtarte é a senhora da guerra, feroz e estratégica. Onde há conflito, sua presença é sentida, tão imprevisível e poderosa quanto o próprio amor. No céu, ela é o planeta Vênus, a estrela da manhã e da noite. Astarte, a versão cananeia da grande Ishtar. É o arquétipo eterno da dualidade. Doce amor e guerra implacável, unidos em uma única e formidável divindade. Gostou de conhecer mais sobre ela? Siga nosso canal para mais histórias. Minha luz é o primeiro suspiro do dia. Sou eu que acaricio os rostos adormecidos e dou cor aos campos. Sou Hepate, deusa dos hititas. O céu é o meu trono e o sol, minha coroa. Eles me chamam de rainha dos céus. E sou, mas não sou uma soberana distante. Meu calor é um abraço, minha luz, uma promessa de vida. E ao meu lado, ele caminha. Texubi, a tempestade que varre o mundo, sua fúria e minha serenidade. Seu trovão e meu raio de sol. Juntos, somos o equilíbrio, somos o sopro do céu. Eu sou o dia que sempre renasce. Eu sou a mãe. Eu sou o sol. E enquanto eu brilhar, o mundo viverá.